O PIB brasileiro, em junho de 2018, é cerca de 6,4 trilhões de reais. O orçamento brasileiro de 2018, aprovado pelo Congresso em dezembro de 2017, é de 3,5 trilhões de reais. Ou seja, o PIB é 6,4 trilhões, o orçamento é 3,5 trilhões, ou seja, portanto, mais da metade do PIB brasileiro. O povo brasileiro sustenta com seus impostos um Estado gordo, ineficiente, burocrático. A burocracia leva cerca de 16% do PIB brasileiro, coisa de quase 1 trilhão de reais. Tá? Ou seja, um orçamento de 3,5 trilhões, só a burocracia leva quase 1 trilhão. Tá? O corrupto, a corrupção, né? O Estado é corrupto, obviamente, e a corrupção leva 8% do Estado do orçamento brasileiro. Né? Coisa de 500 bilhões. E o Estado brasileiro também é escravocrata, ele não favorece o empreendedorismo dos brasileiros. Né? Então, você vê o absurdo que a gente vive hoje. O governo ele cobra os impostos gigantescos da população brasileira em todos os produtos. Por exemplo, só o pão que você come de cada dia 50% é imposto. Né? Ou seja, na verdade, você poderia comer 2 pães, porque a metade é imposto. O Estado brasileiro, através de seus governos, normalmente corruptos, incompetentes e socialistas, não oferece o básico ao povo brasileiro, que é educação de qualidade. Né? No orçamento de 3,5 bilhões de reais, somente 89 bilhões, 3,5 trilhões de reais, somente 89 bilhões foram destinados para a educação. E para a saúde, 119 bilhões. Né? E para a segurança pública, um valor ridículo. Né? Para a segurança pública. Ou seja, para onde vai esses 3,5 trilhões de reais do orçamento brasileiro? 30%, 1,2 trilhões é para financiar a dívida pública brasileira, que está em torno de 5 trilhões. Né? Ou seja, quase um PIB brasileiro. E essa dívida pública brasileira foi criada durante os governos Lula-petistas, os corruptos governos Lula-petista, Lula, Dilma e agora o Temer. Aí você fala, o Temer é Lula-petista? É claro, o Temer do MDB foi eleito junto com o PT em 2016. Né? Então, por exemplo, ele continua sendo um governo Lula-petista, apesar do pessoal do PT falar que houve golpe. O Temer é a continuação do governo, são governo Lula-petista. Então, a atual dívida pública brasileira de 5 trilhões, tá? E ela tem um financiamento pesadíssimo, que é de 1 trilhão por ano. Né? E aonde vai o resto do dinheiro? O Congresso Nacional Brasileiro, ele leva 10 bilhões de reais por ano. O Supremo Tribunal Federal só tem 11 ministros, leva meio bilhão por ano. E por aí vai, ou seja, o dinheiro, tem os fundos eleitorais, partidários e horário gratuito, que não tem nada de gratuito, leva 3,7 bilhões. E por aí todo o dinheiro brasileiro vai embora, enquanto nós pagamos impostos e o governo não corta aqueles 120 mil cargos comissionados, os ministérios que gastam uma fortuna e os privilégios dos governantes. Em suma, o Tiradentes fez a Revolução Mineira em 1700, no final do século XVIII,
né, porque o governo português levava 1/5 em imposto. Hoje, o governo brasileiro leva 50% em imposto. E a gente continua pagando os impostos sem reclamar muito. Então, isso que nós brasileiros temos que começar a pensar sobre o excesso de impostos que a gente tem e não tem nenhum benefício. Para a gente ter um Brasil que a gente se orgulha de ter, um Brasil simples, seguro e livre, nós temos de votar em outubro de 2018 em candidatos que vão acabar com os impostos escochantes brasileiros e vai acabar com os privilégios dos ministérios, dos cargos públicos, etc. Né? Ou seja, diminuir o Congresso, diminuir o governo, diminuir a justiça, né? E o poder judiciário leva muito dinheiro. Há juízes que ganham 100, 500 mil reais por mês, né? E a mesma coisa, os cargos nos ministérios. Ou seja, e além do mais, ou seja, a gente tem cerca de 139 estatais que são muito mal administradas, por exemplo, Correio, Petrobras, Eletrobras. Ou seja, centenas de estatais são muito mal administradas, e aí o pessoal fala que o petróleo é estratégico para o Brasil. Eu trabalhei na Petrobras durante 34 anos. O petróleo é estratégico, sabe para quem? Para os políticos, para manterem sua corrupção dentro da Petrobras e manterem e o governo manter suas vantagens. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Vale a pena a gente pagar os impostos escochantes para manter essa dívida pública criada pelos governos nulo-petistas e a gente viver nessa situação crítica que a gente vive, pagando os altos impostos, a gente não tem educação, a gente de qualidade, a gente não tem saúde de qualidade, a gente não tem segurança pública, e a gente não tem liberdade para empreender, ou seja, iniciar novas empresas para criar empregos. Então, a gente começa a pensar seriamente sobre essa situação brasileira, né? E em outubro de 2018 é uma oportunidade única da gente reverter essa situação. Por isso, eu sugiro que vocês votem em candidatos que realmente defendam o enxugamento do Estado brasileiro. Como eu te falei, 16% do orçamento brasileiro vai para a burocracia, 8% para a corrupção, né? Então, e por aí vai. E mais dinheiro que é jogado no lixo, literalmente, com a má gestão dos governantes brasileiros. Estou falando governantes, não é só o presidente, não, falando os ministros, os governadores, os prefeitos, né, os deputados, os vereadores, etc. Então a gente tem de enxugar o Brasil, porque o dinheiro público, na verdade, não existe dinheiro público. O dinheiro que existe, o dinheiro público, é o dinheiro do contribuinte, que somos nós, que contribuímos e a gente não tem nenhum retorno por todo esse dinheiro que a gente põe lá. Então, eu quero um Brasil que eu possa se orgulhar, quando eu estiver fora do Brasil, principalmente, falar, o Brasil é um país maravilhoso. E isso depende de nós agora, tá? Para isso, ou seja, a gente tem de diminuir tem que eleger pessoas que vão diminuir os impostos. Para isso, vocês devem votar em outubro de 2018 no novo.org.br, que é o número 30, para deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, e para presidente da República, que é o João Amoedo, que é um empresário e empreendedor e trabalhou em bancos durante muitos anos, né? A gente tem candidatos que são pessoas que estão comprometidas para reduzir a carga tributária brasileira e simplificar o Brasil, tornar o Brasil mais seguro e mais livre. Em outubro de 2018, pense nisso.
Vote no 30, vote no Partido Novo. Vamos mudar o Brasil. Vamos fazer o Brasil um país que a gente se orgulha em ter. Vamos ter um Brasil simples, seguro e livre.